Olá a todos. Pois bem, estou aqui para falar um pouco sobre algumas coisas que vêm acontecendo na América Latina, na Terra de Santa Cruz e no mundo, né? Isso aí é mais como uma introdução, até porque estamos organizando uma live, né, um podcast para para fazer e explicar alguns temas para vocês. Estamos um pouco parados nos últimos tempos, né? Porque, primeiramente, estamos organizando, reestruturando algumas coisas no Partido dos Cristeiros. é, assim, cada um tem a sua vida, né? Não somos milionários, não somos pessoas que têm a vida feita. A gente trabalha, estuda e, bom, não temos tempo para dedicar totalmente 100% ao partido, senão que temos uma vida. Então, assim, a gente está aqui mais para comunicar vocês e conversar um pouquinho. Pois bem, primeiramente vamos falar um pouco sobre é, algumas questões assim globais, né, no mundo, na América Latina, por exemplo, a reeleição do Bukele. É muito interessante que o Bukele ele foi reeleito e ele usou métodos de para ser eleito que assim alguns neoconservadores são contra. E é interessante porque alguns neoconservadores dizem: meu Deus, como o Bukele é perfeito, mas o Bukele usa métodos que os conservadores não apoiam, porque os conservadores apoiam a tal liberdade, né? E o Bukele, como um político mais reacionário, né? Ele não é reacionário, digamos assim, que falta muito para ele ser um político reacionário de fato, falta muito para ele ser de fato um líder político bom, né? Principalmente falta o fato dele ser católico, ele não é. Mas assim, faz políticas interessantes, coisas que os políticos conservadores não fazem, porque são amantes da deusa liberdade, né? O fato do Bolsonaro, por exemplo, sempre dizer de liberdade, democracia, liberdade, democracia, mostra que não é um político bom. Não é. Não é. Ok? Pois bem, vamos falar então assim sobre isso. O que temos a falar? O Partido dos Cristeiros sempre bate na mesma tecla. Temos que ser fortes, rígidos e não ter apoio e não apoiar liberais e políticas liberais. Pois bem, a gente vê aí o, o Bukele indo praticamente contra essa onda libertária e sendo um pouco mais rígido. Mas, como eu falei, falta muito para ele ser bom, né? Então, assim, nessa onda, né, de libertarianismo, a gente vê o caso do Milei, né? Aqui eu estou morando na Argentina, então, pois bem, falo com um pouco mais de propriedade. O Milei, ele vem fazendo políticas, assim, libertárias, porém, é interessante ver que ele não está conseguindo passar algumas coisas que ele queria e agora ele está mudando um pouco o tom, né? Antes ele tinha um tom um pouco mais bruto e agora ele está começando a querer dialogar com a casta, né? A casta. Pois bem, mostra que esses políticos liberais, políticos de neoconservadores, assim, não são capazes de ir até o fim nas suas ideias. Sempre tem que ficar fazendo conchavos, coisa que o Partido dos Cristeiros não faz. É até engraçado, né? Que todos esses neoconservadores, todas essas pessoas que defendem esses políticos liberais, hoje estão calados. Durante tanto tempo, o Partido dos Cristeiros apanhou, essas pessoas bateram no Partido dos Cristeiros, porque o Partido dos Cristeiros não apoiava o Bolsonaro. Agora a gente está vendo um monte de gente presa, um monte de corrupção aí no meio, e mostrando que eles eram completamente incompetentes. E eu tenho vergonha da gente que rezou o rosário por ele. Meu Deus do céu, o povinho que não pensou nas consequências. Rezou o rosário para um liberal, pelo amor de Deus. É impressionante, né? Mas paciência, né? Paciência. Mas essa vergonha eu não passei. Essa vergonha o Partido dos Cristeiros não passou. Então, né? Mas falando dessas pessoas, esses neoconservadores,
eu falo para vocês darem uma olhadinha no mundo ao redor de vocês. Sair um pouco da bolha, essa bolha aí, neoconservadora, achando que, meu Deus, o Bolsonaro ainda é um líder carismático, político, que pode sustentar uma eleição. Não, ele não pode mais. Ele está perdendo espaço. Ele já não é mais aquela força da natureza que todo mundo falava, o mito. Não, não é mais. Não é mais, não tem capacidade. Ele perdeu para um bêbado. Ele conseguiu perder a eleição pro Lula. Isso aí pra mim é o fundo do poço. Você tem todo o poder na tua mão e tu perder a eleição pra um cara que tava preso. É incompetência deixar o cara sair. É incompetência. O Bolsonaro foi incompetente. Não, viu só, pessoal? Aí o pessoal fica com raiva do Partido dos Cristeiros. A gente não vai votar incompetente, não. A gente não vai apoiar incompetente. O cara que foi incompetente. Pois bem, daí a gente vê agora essa ascensão de libertários, né? O MBL está fundando um partido. A gente vê aí que essa outra ala da direita, da neodireita, ela vem ganhando força. E o pessoal aí católico, que se diz católico, tá parado, fica olhando pro teto assim. O que eu vou fazer? Meu filho, aqui tá o Partido dos Cristeiros, a gente tá aqui faz tempo tentando ser fundado. O que vocês estão fazendo? Apoiando o Bolsonaro. Apoiando aqueles malditos pedristas. Não, é impressionante. Esses dias eu vi uma pessoa, não vou citar nomes, né, com o respeito que eu tenho, até porque algumas pessoas admiram ele. Eu não vou citar nomes, mas me dá uma raiva quando um cara faz uma comparação. Ai, quantos bons reis tiveram na história? Ah, tiveram tantos bons reis. E quantos maus presidentes tiveram? Cara, é bem interessante pensar que os bons reis que existiram nessa terra de Santa Cruz foram pouquíssimos e pouco fizeram. Lembrando que na época tanto do reino quanto do Império do Brasil, tivemos alguns problemas. Guerras na Europa, essa ascensão do iluminismo, né, que poucas pessoas falam, e essa adesão de muitos reis a esse iluminismo, a essa política anti-Igreja Católica. E essas pessoas não falam, né? Essa gana de querer passar pano e justificar as atitudes dos pedreiros, para mim é uma vergonha, vindo de um católico. E a pessoa vai e fala dos presidentes. Cara, a gente tem que entender que o liberalismo ele entrou no Brasil das mãos de um rei. A política anticatólica entrou no Brasil das mãos de um rei. Não foi um presidente não que fez, foi um rei. Foi um rei, assim como na Espanha. Assim como na Espanha. Não foi um republicano que deixou entrar o liberalismo. Foi uma rainha. Foi uma monarca, né? Eu estou usando essa boina justamente para justificar que minha posição é tradicionalista, minha posição é contra esse liberalismo. Seja numa república, seja numa monarquia. Temos que ser contra isso. Completamente contras. E agora eu vejo essas pessoas ditas católicas, ditas instruídas, professores, etc., defendendo o indefensável, ou seja, tentando defender políticas liberais, justificar simplesmente para defender uma maneira, um sistema político. Para mim é uma vergonha, uma completa vergonha. Pois bem, a gente tem que entender, no caso da Espanha, por exemplo, quem conseguiu consertar mais ou menos a situação não foi um rei, foi Francisco Franco. Francisco Franco que é atacado por essa gente, né? Em Portugal mesmo, a gente vê a família real portuguesa envolvida com a maçonaria. Quem que foi que salvou um pouco Portugal? Salazar, que não tem nada a ver, que não tem nem sangue azul. No caso aqui do Brasil, né? No caso aqui da terra de Santa Cruz, quem introduziu o liberalismo foi Dom Pedro. Um pouquinho antes dele também tinha um pouquinho de liberalismo aqui, mas Dom Pedro deixou entrar. Assinou, fez a Constituição Liberal, matou pessoas católicas e mais, perseguiu o irmão dele por ser católico. E vocês defendem esses canalhas. O que eu vou fazer?
O Partido dos Cristãos vai ficar apoiando vocês? Não, a gente nunca vai querer. Eu, particularmente, nunca vou querer olhar na cara desse povo. O Partido dos Cristãos está aqui, ó, firme, forte. Não tem envolvimento com nenhum escândalo. Não tem nenhuma mancha. Agora vocês que ficam boicotando o partido, falando mal do partido, só faço vocês lembrar uma coisinha. Lembrem de um detalhezinho. Que enquanto vocês estavam aí com os liberais, o Partido dos Cristãos estava apontando os erros e falando, tá errado, vai dar ruim. Agora que tá explodindo tudo, vocês estão querendo fugir da responsabilidade. Quando o cara foi na frente do quartel, rezar o rosário ali, e foi preso, a culpa é dos líderes. E quem mandou ele lá? Quem ficou encorajando ele lá? Agora vocês vão ficar fugindo disso? Vão falar assim, a gente nunca fez isso? Fizeram sim. Agora assuma. Então culpa de vocês, esses católicos aí que ficam aí defendendo o liberal. Vocês são os piores inimigos da igreja, dizia São Pio X. Que pior que o comunista aí é vocês, os liberais. Então assim, o Partido dos Cristãos vai bater em vocês. Vai bater feio. A gente não tem medo não. Viva Cristo Rei.